Era uma manhã de segunda-feira na sede da Silva Industries, no Porto. Um dos gigantes da indústria automotiva portuguesa e a CEO, a multimilionária Carolina Ferreira, estava prestes a dirigir pessoalmente uma entrevista de emprego. A vaga era prestigiosa. Diretor do novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, um salário com vistas deslumbrantes e um escritório com vista para o Rio Douro. Os candidatos eram todos engenheiros com diplomas universitários prestigiosos, mestrados no exterior, currículos impecáveis. Mas quando a porta se abriu e o assistente fez passar o próximo candidato, Carolina congelou. Na frente dela não havia um engenheiro de terno. Havia um homem com as mãos manchadas de graxa, um macacão azul e uma expressão confusa. O nome dele era Tiago Rodrigues. Ele era um mecânico simples de uma pequena oficina nos arredores da cidade e não fazia a mínima ideia de como tinha ido parar naquela sala de reuniões. Houve um erro, uma troca descarada de pessoas. Todos esperavam que Carolina o expulsasse imediatamente. Mas o que ela fez em seguida deixou todos sem palavras e mudou para sempre a vida dos dois. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Carolina Ferreira tinha nascido com a proverbial colher de prata. Filha única do industrial Antônio Ferreira, que fundou o Império de Carros na década de 1960, havia sido criada entre mansões, férias em locais exclusivos, escolas particulares e tudo que o dinheiro podia comprar. Mas Carolina não era apenas uma herdeira mimada. Ela havia estudado engenharia na Universidade do Porto, depois um MBA em Londres, e quando seu pai faleceu há 8 anos, ela havia assumido o comando da empresa com uma determinação que tinha surpreendido a todos. Sob sua direção, a Silva Industries havia crescido ainda mais, tinha diversificado a produção, investiu em carros elétricos antes da competição, estabeleceu alianças internacionais que haviam disparado o valor das ações. Aos 42 anos, Carolina era uma das mulheres mais poderosas de Portugal. Sua riqueza era estimada em mais de 2,3 bilhões de euros, seu nome em todas as revistas de negócios. Mas tinha um preço, todo esse sucesso. Carolina morava em uma bolha, cercada por pessoas que sempre lhe diziam que sim, que a bajulavam por interesse, que viam nela apenas a carteira e não a pessoa. Não tinha amigos de verdade, não tinha vida sentimental, não tinha nada fora do trabalho. Se despertava às 5 da manhã, trabalhava até meia-noite e voltava a começar no dia seguinte. Era eficiente, respeitada, temida, mas não era feliz, embora nunca admitisse isso, nem mesmo para si mesma. Aquela manhã de segunda-feira era particularmente importante. A Silva Industries estava prestes a abrir um novo centro de investigação e desenvolvimento nos arredores do Porto, perto do corredor industrial de Maia, que criaria centenas de postos de trabalho e posicionaria a empresa na vanguarda do setor dos carros de hidrogênio. O diretor desse centro seria um dos postos mais importantes de toda a organização, e Carolina havia decidido conduzir pessoalmente as entrevistas finais. Tiago Rodrigues, do outro lado da cidade, não sabia nada de tudo isso. Para ele, aquela manhã havia começado como todas as outras. Despertar às 6, café da manhã rápido com galão e torradas com manteiga. Depois para a oficina em Gondomar, onde trabalhava há 23 anos. Tiago tinha 47 anos, as mãos calejadas de quem trabalha com ferramentas toda a vida e um talento natural para motores que nenhuma universidade lhe havia ensinado. Havia nascido em uma família pobre, em um bairro operário de Gondomar. Não havia tido dinheiro para a universidade, não havia tido oportunidades para estudar. Tiago havia começado a trabalhar aos 16 anos como aprendiz e ali se havia ficado, convertendo-se no melhor mecânico da zona. Seu sonho de criança havia sido ser engenheiro, mas a vida lhe havia reservado um caminho diferente.
Trabalhava duro, mantinha sua mãe idosa e encontrava satisfação em resolver problemas que outros davam por impossíveis. Aquela manhã, enquanto estava desmontando o motor de um velho Renault 4, seu telefone havia tocado. Uma voz feminina lhe dizia que havia sido selecionado para uma entrevista na Silva Industries. Tiago havia tentado explicar que havia um erro, mas a mulher havia insistido. O que havia acontecido era um erro informático. Um candidato real, um engenheiro com o mesmo apelido, havia cancelado sua candidatura no último momento. O sistema havia pescado da base de dados o nome de Tiago Rodrigues, um mecânico que anos antes havia preenchido um formulário online para um posto de técnico de manutenção nunca conseguido e há muito tempo esquecido. Tiago não havia tido tempo de voltar para casa para se trocar. Se havia apresentado tal como estava, com o macacão de trabalho azul, as botas de segurança, as mãos ainda um pouco manchadas de graxa, e assim se havia encontrado na sala de reuniões do 38º andar, frente à CEO multimilionária, para uma entrevista para um posto que nunca poderia ter tido. Quando Tiago entrou na sala de reuniões, Carolina estava olhando seu tablet, repassando o currículo do candidato que esperava ver. Um engenheiro com 23 anos de experiência, 2 patentes em seu nome, uma lista de referências impressionantes. Quando levantou os olhos e viu esse homem em macacão de trabalho, pensou por um momento que havia entrado o pessoal de limpeza por erro. Sua assistente, Sofia, estava ao seu lado com a pasta de documentos e sua cara delatava o pânico. Sabia que algo havia saído mal, mas não sabia o quê. 2 membros do Conselho de Administração estavam presentes como observadores e também olhavam para Tiago com uma mistura de confusão e desaprovação. Carolina estava prestes a pedir explicações quando algo a deteve. Era a maneira em que esse homem se mantinha de pé, sem se deixar intimidar apesar da evidente incomodidade da situação. Era a calma em seus olhos, a dignidade com a que levava essa roupa de trabalho que destoava com um ambiente luxuoso. Tiago, por sua parte, havia entendido rapidamente que havia um erro. Olhando essa sala, essas pessoas elegantes, essa mulher que claramente era alguém muito importante, havia entendido que não estava no lugar correto. Se havia desculpado, havia dito que evidentemente havia um mal-entendido, que ele era só um mecânico e não sabia por que o haviam chamado ali. Mas em vez de despedi-lo, Carolina fez algo que surpreendeu a todos, incluída ela mesma. Pediu que se sentasse, pediu que lhe contasse quem era, o que fazia, como havia acabado ali. Os membros do conselho trocaram olhares incrédulos. Sofia tentou intervir, recordar que havia outros candidatos esperando, candidatos de verdade com credenciais verificadas, mas Carolina a deteve com um gesto da mão. Queria escutar o que esse homem tinha a dizer. Tiago falou sem pretensões, sem tentar parecer algo que não era. Contou sua história, falou da oficina onde trabalhava há 23 anos, dos motores que havia aprendido a conhecer melhor que qualquer manual, das soluções criativas que havia encontrado para problemas que pareciam insolúveis. Falou de seu sonho de criança de ser engenheiro, um sonho que a vida não lhe havia permitido realizar. Falou sem autocompaixão, sem rancor, com a simplicidade de quem aceita sua própria história, sem se envergonhar dela. Carolina o escutava em silêncio, e enquanto escutava, sentia algo se mover dentro dela. Esse homem não tinha nada do que ela buscava sobre o papel. Nem título, nem mestrado, nem experiência em empresas prestigiosas. Mas tinha algo que muitos dos candidatos com currículos perfeitos não tinham. Autenticidade, um conhecimento prático dos motores que vinha de décadas de trabalho real, não de livros didáticos, uma paixão genuína que brilhava em seus olhos quando falava de seu trabalho, essa mesma paixão que Carolina havia perdido há tempo sob o peso das responsabilidades e das expectativas. Em um momento dado,
Quase sem pensar, Carolina lhe fez uma pergunta técnica, um problema que sua equipe de engenheiros levava meses tentando resolver. Um defeito no sistema de refrigeração do novo protótipo de hidrogênio que ninguém conseguia arrumar. Não esperava que um mecânico de oficina pudesse ter a resposta. Tiago escutou atentamente a descrição do problema. Logo fez algumas perguntas precisas, que demonstravam que entendia exatamente do que se estava falando. E no final, propôs uma solução. Uma modificação simples, mas engenhosa, no sistema de circulação do líquido refrigerante que nenhum engenheiro havia considerado. O silêncio na sala se fez palpável. Carolina olhou para os membros do conselho, logo para sua assistente, logo de novo para Tiago, e nesse momento tomou uma decisão que mudaria tudo. Depois que Tiago terminou de falar, Carolina ficou em silêncio um longo momento. Os membros do conselho estavam visivelmente incomodados. Não entendiam o que estava acontecendo, por que ela estava perdendo tempo com um mecânico quando havia candidatos qualificados esperando. Sofia tamborilava nervosamente os dedos sobre a pasta, mas Carolina estava pensando. Estava pensando em todas as entrevistas que havia feito essas semanas, em todos esses candidatos com currículos impecáveis, que recitavam respostas preparadas, que diziam o que pensavam que ela queria ouvir, que eram perfeitos sobre o papel, mas vazios por dentro. E estava pensando nesse homem sentado frente a ela, com as mãos ainda um pouco manchadas de graxa e os olhos que brilhavam quando falava de motores. Então, fez algo que deixou a todos boquiabertos. Disse a Tiago que queria oferecer-lhe um trabalho. Não o posto de diretor. Obviamente, isso teria sido impossível sem as qualificações necessárias. Mas um posto novo criado expressamente para ele. Consultor técnico especial diretamente sob ela, com a tarefa de aportar uma perspectiva prática aos projetos de investigação e desenvolvimento. Tiago a olhou como se estivesse falando outro idioma. Não entendia, não podia entender. Ele era um mecânico. Nunca havia trabalhado em uma empresa tão grande, não sabia nada de reuniões de conselho e relatórios trimestrais. Tentou explicar que não estava qualificado, que não podia aceitar, mas Carolina foi inflexível. Disse-lhe que as qualificações sobre o papel não significavam nada se faltava a substância. Disse-lhe que acabava de resolver em 5 minutos um problema no qual seus engenheiros levavam meses trabalhando. Disse-lhe que a empresa necessitava de pessoas como ele, pessoas que soubessem como funcionavam as coisas no mundo real, não só nos modelos informáticos. Os membros do conselho tentaram intervir. Um deles, um homem mais velho, com ar de quem está acostumado a ser escutado, disse que era uma decisão precipitada, que deveriam discuti-la em privado. A outra, uma mulher mais jovem, mas igualmente cética, acrescentou que seria embaraçoso apresentar um mecânico como consultor aos sócios internacionais. Carolina os escutou em silêncio. Logo respondeu com calma, mas firmeza. Disse que a decisão era sua, que a empresa era sua e que não necessitava da permissão de ninguém para contratar quem considerasse válido. Disse que estava cansada de se rodear de pessoas que sempre lhe diziam que sim. Queria alguém que lhe dissesse a verdade, embora fosse incômoda. Tiago olhava essa cena, sentindo-se como em um sonho. Essa manhã havia se despertado pensando que seria um dia normal, e agora uma multimilionária lhe estava oferecendo um trabalho que nunca teria podido imaginar. Uma parte dele queria recusar, voltar para sua oficina, para sua vida simples que conhecia. Mas outra parte, a da criança que havia sonhado com desenhar carros, lhe dizia que aceitasse. Pediu tempo para pensar. Carolina assentiu, deu-lhe seu cartão de visita pessoal e disse-lhe que a chamasse quando houvesse decidido. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal.
Agora continuamos com o vídeo. Tiago não dormiu essa noite. Ficou sentado na pequena cozinha do apartamento que compartilhava com sua mãe, olhando o cartão de visita de Carolina Ferreira e tentando entender o que fazer. Sua mãe, uma mulher de 77 anos, que havia trabalhado toda a vida como costureira antes que a artrite lhe arruinasse as mãos, se havia sentado ao seu lado e o havia escutado contar tudo. Quando terminou, ela ficou em silêncio um momento. Logo lhe disse algo que ele nunca esqueceria. Disse-lhe que quando seu pai ainda vivia, sempre havia lamentado não ter aproveitado uma oportunidade que se lhe havia apresentado de jovem. Uma ocasião de abrir uma oficina própria que havia recusado por medo. Disse-lhe que seu pai havia vivido o resto de sua vida se perguntando como teria sido se tivesse tido a coragem de se arriscar. E disse-lhe que não queria que Tiago vivesse com o mesmo arrependimento. No dia seguinte, Tiago ligou para Carolina e aceitou. As semanas que se seguiram foram as mais intensas de sua vida. A empresa lhe encontrou um apartamento perto da sede, maior e luminoso que qualquer lugar onde tivesse vivido jamais. Compraram-lhe roupa adequada para o ambiente empresarial, embora ele seguisse se sentindo incomodado com paletó e gravata. Atribuíram-lhe um escritório no andar de investigação e desenvolvimento, mas o desafio mais grande não eram os aspectos materiais, era o trabalho em si, um mundo completamente diferente do que conhecia. Tinha que participar em reuniões onde se falava de orçamentos e KPIs, termos que para ele eram grego. Tinha que ler documentos técnicos cheios de fórmulas e gráficos que lhe custava compreender. Tinha que interagir com engenheiros que haviam estudado durante anos o que ele havia aprendido na rua e que com frequência o olhavam com condescendência. Os primeiros tempos foram difíceis. Tiago se sentia um impostor, alguém que havia chegado ali por acaso e que tarde ou cedo seria descoberto e devolvido de onde vinha. Algumas pessoas na empresa não ocultavam seu ceticismo. Quem era esse mecânico para dar sugestões a engenheiros com doutorados? Houve momentos em que pensou em voltar para sua oficina, onde ao menos sabia o que estava fazendo, onde ninguém o olhava como se fosse um intruso. Mas Carolina não o deixou abandonar. Convocava-o regularmente em seu escritório para perguntar-lhe como ia, para escutar suas observações, para discutir com ele os projetos em curso. Dizia-lhe que não se deixasse intimidar, que sua perspectiva era valiosa precisamente porque era diferente. Tiago descobriu algo inesperado. Quando falava de motores, quando se centrava no que conhecia, suas ideias tinham valor. Suas intuições práticas, com frequência, resolviam problemas que os enfoques teóricos não conseguiam resolver. O ponto de inflexão chegou 3 meses depois de sua chegada. A equipe de desenvolvimento estava provando o protótipo do novo carro de hidrogênio, o projeto no qual a empresa havia apostado tudo. Durante uma prova, algo saiu mal. O sistema de alimentação se bloqueou, o motor se apagou e ninguém conseguia entender por quê. Os engenheiros estavam em pânico. O lançamento estava previsto para o mês seguinte. Tiago pediu poder examinar o motor. Os engenheiros eram céticos, mas Carolina deu a autorização. Tiago se pôs a trabalhar com suas ferramentas, as que havia trazido da oficina, porque não confiava nas novas e reluzentes do laboratório. Desmontou, examinou, cheirou, escutou, fez o que havia feito milhares de vezes em sua carreira, deixando que as mãos e o instinto o guiassem onde os computadores não podiam chegar. Depois de 2 horas de trabalho, encontrou o problema. Uma junta defeituosa, em um ponto que os sensores eletrônicos não cobriam. Algo que só alguém que tivesse passado a vida desmontando motores poderia ter detectado. Era um defeito diminuto, quase invisível, mas que comprometia todo o sistema. A notícia se estendeu rapidamente. O mecânico havia resolvido um problema que havia bloqueado toda uma equipe de engenheiros. As pessoas que antes o olhavam com suficiência começaram a olhá-lo com respeito.
Um ano depois, Tiago Rodrigues era uma pessoa diferente da que havia entrado por erro naquela sala de reuniões, não nos aspectos que importavam. Seguia sendo o mesmo homem, simples, honesto, com os pés no chão que sempre havia sido, mas havia adquirido uma segurança que antes não tinha, uma consciência de seu próprio valor que ninguém podia já tirar-lhe. Havia se convertido em uma figura respeitada na empresa. Os engenheiros, que ao princípio o desprezavam, agora o buscavam para pedir-lhe sua opinião. Os projetos passavam por sua mesa antes de serem finalizados, porque todos sabiam que seu olho prático detectaria problemas que os modelos teóricos não viam. Havia sido promovido 2 vezes e agora dirigia uma pequena equipe de técnicos que faziam de ponte entre a teoria e a prática, entre os desenhos em papel e a realidade do metal e dos cabos. Mas a mudança mais grande havia ocorrido em sua relação com Carolina. O que havia começado como uma relação profissional havia evoluído em algo mais profundo. Trabalhando juntos, discutindo sobre projetos e problemas, passando horas falando de motores e de empresa e de vida, haviam descoberto que tinham mais coisas em comum do que teriam imaginado. Carolina havia encontrado em Tiago algo que lhe faltava há anos. Alguém que a via como pessoa e não como carteira. Alguém que lhe dizia a verdade, embora fosse incômoda. Alguém que não lhe tinha medo. E Tiago havia encontrado em Carolina algo que não sabia que buscava. Alguém que acreditava nele quando ele mesmo não acreditava. Alguém que via seu valor além das aparências. Alguém que o havia tirado de sua zona de conforto e lhe havia mostrado do que era capaz. Sua relação se havia convertido em objeto de fofocas na empresa e nas revistas do coração. A CEO multimilionária e o mecânico parecia a trama de um filme, mas a eles não lhes importava. Haviam encontrado algo raro e precioso, algo que ia além das diferenças de classe e de educação, e não tinham intenção de deixá-lo escapar para agradar às expectativas dos demais. Um dia, Carolina convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Administração. Os membros pensavam que se tratava de algum anúncio empresarial, talvez a aquisição de um competidor ou o lançamento de um novo produto. Ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. Carolina entrou na sala acompanhada de Tiago, deteve-se frente à grande janela que dava para a cidade e começou a falar. Disse que a empresa havia alcançado resultados extraordinários no último ano, em grande parte graças às inovações aportadas pela equipe de investigação e desenvolvimento. Disse que o novo modelo de hidrogênio estava pronto para o lançamento e as previsões eram ótimas. Logo anunciou algo que deixou a todos sem palavras. Disse que estava criando uma nova divisão empresarial dedicada à formação de jovens de entornos desfavorecidos que tinham talento, mas não oportunidades. Um programa de aprendizagem que permitiria a rapazes como havia sido Tiago entrar no mundo da indústria, aprender sobre o terreno, demonstrar seu valor independentemente do título de estudos. Disse que o programa se chamaria Oficina do Futuro e que Tiago seria seu diretor. 3 anos depois daquele dia, Tiago estava de pé frente a uma audiência de 230 pessoas na nova sede da Oficina do Futuro. Eram todos rapazes e moças de entre 18 e 25 anos, procedentes de bairros difíceis, famílias pobres, situações que não lhes haviam dado muitas oportunidades. Eram mecânicos, eletricistas, soldadores, funileiros, todos com um talento prático que nenhuma escola havia reconhecido. O programa havia sido um sucesso, além de toda a expectativa. Em 3 anos, haviam formado mais de 580 jovens, muitos dos quais agora trabalhavam na Silva Industries ou em outras empresas do setor. Alguns haviam aberto suas próprias oficinas, outros se haviam convertido em chefes de equipe, outros seguiam estudando enquanto trabalhavam. Cada um deles tinha uma história de superação.
uma demonstração de que o talento não se mede com um papel, senão com a paixão e a dedicação que se põe no que se faz. Tiago havia selecionado pessoalmente muitos desses rapazes, visitando oficinas e laboratórios por todo o país, buscando essas centelhas de talento que ele mesmo havia tido e que ninguém havia reconhecido até o encontro com Carolina. Tiago olhou para essa audiência e pensou em si mesmo 20 anos antes, quando era um rapaz com as mãos manchadas de graxa e um sonho que parecia impossível. Pensou em todas as portas que se lhe haviam fechado na cara, em todas as vezes que lhe haviam dito que sem um título nunca seria ninguém. E pensou naquela manhã em que, por um erro informático, havia acabado na sala de reuniões equivocada e havia conhecido a mulher que mudaria sua vida. Ao seu lado, Carolina o olhava com esses olhos que ele conhecia já tão bem. Estavam casados há 1 ano em uma cerimônia íntima em Coimbra que havia feito enlouquecer as revistas do coração. A CEO multimilionária e o mecânico de Gondomar. Uma história que parecia um conto de fadas, mas que era real, construída dia a dia com respeito, honestidade e amor. Tiago começou seu discurso. Falou de sua história, da oficina em Gondomar, do sonho de criança, do erro que o havia levado àquela sala de reuniões. Falou de sua mãe, que havia falecido no ano anterior, mas que havia chegado a tempo de vê-lo realizar o que seu pai não havia tido a coragem de tentar. Falou de Carolina, de como ela havia visto algo nele que ele mesmo não via, de como lhe havia dado uma oportunidade quando ninguém mais o teria feito. E falou aos rapazes que o escutavam. Disse-lhes que o mundo tentaria defini-los pelo que não tinham em vez de pelo que tinham. Disse-lhes que não deixassem que outros decidissem quanto valiam. Disse-lhes que o talento mais valioso não se aprende nos livros, se aprende fazendo, equivocando-se, voltando a tentar. Quando terminou de falar, a sala estourou em aplausos. Tiago olhou esses rostos jovens, cheios de esperança e determinação, e sentiu que tudo tinha sentido. Todo o seu caminho, desde as dificuldades do princípio até a alegria desse momento, havia servido para levá-lo ali. Carolina tomou sua mão e juntos olharam pela grande janela. O porto se estendia sob eles, a mesma cidade que Tiago sempre havia visto de baixo e que agora via de cima. Mas o mais bonito era que já não se sentia fora de lugar. Sentia-se exatamente onde devia estar, junto à mulher que amava, fazendo algo que tinha um significado real. Lá fora, o sol de primavera iluminava os telhados da cidade. Em algum lugar de Gondomar, a velha oficina onde Tiago havia trabalhado durante 23 anos seguia funcionando, agora com novos aprendizes que ele mesmo havia selecionado para o programa. O círculo se havia fechado da forma mais formosa possível, porque às vezes a vida te põe no caminho equivocado só para levar-te ao lugar correto. E às vezes as pessoas mais improváveis são as que mudam o mundo. Esta história nos recorda que o valor de uma pessoa não se mede pelos títulos que possui, pelas escolas que frequentou ou pelas roupas que veste. Se mede pela paixão que se dedica àquilo que se faz, pela honestidade com que se vive, pela coragem de ser si mesmo, mesmo quando o mundo lhe diz que não é suficiente. Nos recorda que os erros, às vezes, são oportunidades disfarçadas e que as portas que se abrem através dos erros podem ser as que nos conduzem ao lugar para onde estamos destinados. Um erro de computador, uma entrevista improvável, um encontro inesperado. Às vezes, a vida usa as coisas mais estranhas para nos levar aonde precisamos estar e nos recorda, acima de tudo, que não importa qual seja a nossa origem, quantas dificuldades tenhamos enfrentado. Importa para onde vamos, quem escolhemos ser no caminho e a coragem que temos de aproveitar as oportunidades quando elas se apresentam, mesmo que pareçam impossíveis. Se esta história te inspirou, se fez você acreditar que você também pode superar os obstáculos que a vida coloca na sua frente, compartilhe com quem vier depois de você. Um pequeno gesto pode levar esta história para alguém que precisa.
Alguém que talvez esteja pensando que não é suficiente. Obrigado por ficar comigo até o fim.